Jonathan, mas você já tentou pesquisar isso? Então o que você já tentou fazer? Tá, mas o que está acontecendo no seu código? Você já leu a documentação? Você já olhou o código do projeto? Pessoal, se tem uma coisa que eu não tinha entendido no começo da minha carreira, é o simples fato que eu não sabia pesquisar direito e eu não sabia resolver os meus problemas sem que toda hora ficar dependendo de outras pessoas para resolver aquele problema para mim, quando na verdade eu já deveria ter aprendido a fazer aquilo. Eu só quero deixar esse vídeo gravado aqui porque eu sinto que as pessoas precisam ouvir isso, que você realmente precisa entender que no começo da sua carreira você vai achar que você não sabe o que você está fazendo, que você talvez não é capaz de fazer aquilo e que de fato não dá para resolver aquele problema que eles passaram para você. Isso é assim, tiro e queda. Quase todo mundo vai passar por isso. Eu passei por isso por um bom tempo, tá? Um ano e meio pelo menos, achando que eu era impostor, que eu não sabia o que eu estava fazendo e que eu não ia conseguir resolver aqueles problemas que eram passados para mim. E eu percebi que, na verdade, assim, praticamente 90% dos casos, o problema não era falta de conhecimento, o problema não era uma tecnologia complexa, o problema não era a linguagem de programação, o problema não era o projeto, o problema sempre foi eu. Mas como assim o problema sempre foi eu? O problema sempre foi eu porque eu ouvia isso de várias pessoas mais experientes. Eu ouvia isso de um cara chamado Felipe, que já era programador há mais de 6 anos na época. Eu ouvia isso de um cara que chamava Vinícius, que também era programador há pelo menos uns 3, 4 anos na época já. Mas eu não, assim, eu ouvia e passava direto, que era o fato que eles falavam de uma forma super simples, né? Mas tinha um significado muito mais profundo por trás, que é: Jonathan, você já pesquisou sobre isso? Você já entrou mais a fundo? Já tentou fazer isso? E assim, a minha resposta imediata de reacionária, assim, era dizer: não, já pesquisei, já tentei procurar. Mas, na verdade, assim, sendo bem sincero comigo, eu não tinha pesquisado de verdade. Tipo, sendo bem sincero. Bem sincero. Porque eu percebi mais pra frente, depois de uns 2, 3 anos de programação, trabalhando como programador, com desenvolvimento de software, eu entendi que eu realmente não tinha, assim, entrado bem a fundo no tentar resolver aquele problema. E eu percebi que tem várias formas de você atacar um problema para que você consiga resolver ele. Hoje tem até mais formas de resolver isso, mas desde sempre, o que eu queria, se eu pudesse voltar, eu queria ter ouvido quando eu comecei a programar, é que, Jonathan, antes de tudo, descubra como resolver problemas sozinho, por conta própria, sendo autodidata. Essa é a habilidade que mais vai te fazer ganhar dinheiro na área de programação. Então eu vou tentar explicar aqui qual que seria o raciocínio se eu pudesse voltar no tempo, tendo a experiência que eu tenho hoje, com mais de 7 anos trabalhando com programação, tanto como freelancer, CLT e por conta própria, tendo a minha própria empresa. Como que eu faria hoje se eu tivesse que voltar no tempo? Se esse vídeo está sendo útil de alguma forma, comenta aqui embaixo o que você tomou no café aqui hoje, para que a gente possa ter o máximo de comentários nesses vídeos, e assim o YouTube vai entregar para o máximo de pessoas, e mesmo pessoas vão ter esses tipos de problema na vida dela. Meu programador raiz também um café com leite mesmo. Assim, de longe, a primeira coisa que eu pulei, assim, quase que totalmente quando eu comecei, é lógica de programação. Eu aprendi a programar principalmente por faculdade, né, uma parte por faculdade, mas assim, não de fato pelo conteúdo da faculdade, mas assim, durante o tempo da faculdade eu fazia cursos online, que foi a forma principal que eu aprendi. Só que uma coisa que nenhum desses cursos que eu fazia me ensinava na época era lógica de programação. Era sempre assim, olha, para fazer isso com essa linguagem de programação, faça esse comando, mas para você entender a lógica por trás de algo, eu não tinha muito estudado essa parte. Então, como eu não tinha muita lógica de programação, eu sempre tentava fazer assim: ah não, beleza, preciso fazer um site, eu tenho que usar essa tecnologia tal. Agora tentar articular e pensar na minha cabeça como que eu iria resolver de fato, como que eu montaria uma solução para aquilo, eu não tinha muito essa ideia, então isso me atrapalhava bastante. Inclusive, pessoal, foi por isso que 2 anos atrás eu criei um curso 100% gratuito aqui no YouTube de lógica de programação para que vocês também não tenham que passar por esses problemas. Mas esse nem foi, tá, o principal que tinha me atrapalhado e que eu mudaria se eu tivesse como voltar no tempo ali, quase 10 anos atrás agora, que foi quando eu comecei a programar em 2014. Então, o principal é o seguinte, pessoal. Vamos pegar um exemplo prático aqui, tá? Peraí que tá esquentando aqui. Vamos pegar um exemplo prático. Você tá lá desenvolvendo, tá? Tal. Chegou e deu um erro. Qual que é a primeira coisa que acontece com a maioria das pessoas quando eles estão começando? Se vocês estão na equipe, é mandar mensagem. Muitas pessoas vão lá e mandam mensagem: cara, aconteceu um erro aqui, eu não tô conseguindo resolver. Ou você chega ali e fica cutucando o colega para poder tirar uma dúvida. Por favor, não faça isso. Pelo menos não inicialmente, não antes de você ter tentado o que eu vou te passar aqui, tá? E você, o que você costuma fazer quando dá um erro? Deixa aqui nos comentários. Primeira coisa, aprenda a debugar. Se você não sabe debugar o código, eu tenho até vídeo gratuito para você aprender, eu vou deixar aqui em algum lugar para vocês. Aprenda a debugar a sua aplicação. Muitas das vezes, o erro não é técnico, é um erro de lógica ou sintaxe. Ou seja, você escreveu alguma coisa errada. Se for sintaxe, ele vai acusar, isso é mais fácil. Mas se for um erro de lógica, ou seja, você está usando os comandos corretos,
Por isso, os comandos estão fazendo coisas que não deveriam fazer. Eles estão mudando o fluxo de uma forma que não deveria mudar. Então, isso você descobre com o quê? Debugando o seu código, entrando linha por linha, vendo o que está acontecendo, vendo qual valor está sendo retornado, entendendo ali qual tipo de fluxo você queria e qual tipo de fluxo de fato está acontecendo. Se você debuga a aplicação, muitas das vezes te ajuda a descobrir o que está acontecendo de errado. Então, debugando, você já resolve os problemas de lógica. Mas aí você tem outros problemas que são os problemas técnicos, onde deu um erro de fato e você não está sabendo como resolver aquilo. Qual que é a dica número 1, tá? Que essa você precisa seguir desde sempre. A primeira eu já fazia, que é sempre pesquisar em inglês. Eu morei 4 anos nos Estados Unidos, então eu já falava inglês fluente, então eu aproveitei isso e sempre pesquisei em inglês, porque literalmente já provei isso aqui em outros vídeos, que você tem às vezes 10 ou 20 ou 50 vezes mais resultados quando você pesquisa em inglês. Só que as pessoas aqui no Brasil insistem em pesquisar em português. Eu não sei por quê. Na verdade eu sei, né? Porque não tem inglês. Mas não precisa, isso não precisa ser um impedimento para você, porque você tem um Google Tradutor hoje. Então assim, sai na frente das pessoas, literalmente fazendo essa coisa simples que é pesquisar em inglês. Isso eu já fazia, isso não era o ponto principal, pelo menos pra mim, mas pode ser pra você, porque eu tenho certeza que não é uma coisa que todas as pessoas fazem. A segunda coisa, pessoal, e a principal, é o seguinte: pesquise por mais tempo, gaste mais tempo, pesquise de formas diferentes, porque você provavelmente vai encontrar uma solução. E a única diferença de um programador júnior para um programador pleno ou de um estagiário para um pleno, um sênior, é que eles já entenderam que eles vão encontrar a solução. E aí a única diferença entre você tentar resolver e eu tentar resolver com mais experiência é que eu sei que se eu pesquisar por mais tempo, com mais paciência, mais diligência, eu tenho certeza que eu vou encontrar. Certeza. É literalmente uma questão de tempo, persistência, tentativas diferentes e acreditar que eu consigo. Literalmente uma crença que eu vou conseguir. E finalmente encontrar a solução. Tem como resolver, você só não pesquisou o suficiente ainda. Eu tenho certeza que se você entender que tudo para você encontrar hoje é baseado em palavras-chave ou perguntas certas, você vai conseguir encontrar aquele problema. Então internaliza isso. Então o que eu queria ter ouvido quando eu me tornei um programador é que sempre tem uma forma de resolver aquilo, você só não pesquisou o suficiente ainda. Pesquise mais que você vai encontrar. É possível sim, não desista. E se você sente que ainda precisa de ajuda com esse tema, faça aqui meu curso de lógica de programação ou acesse esse vídeo aqui, também vai te ajudar na sua jornada. Um abraço e até a próxima.